Neste vídeo eu vou mostrar como lançar uma ordem de serviço. Eu vou vir aqui em lançamento de serviço, vou clicar em novo. Essa ordem de serviço eu vou preenchê-la todinha e vou vir explicando todos os campos que tem na ordem de serviço. Mas no momento que você estiver lançando, provavelmente alguma dessas informações você não tenha e vai ter elas depois. Então, quando você for lançar o serviço, você preenche o que você tem de informação e, de repente, depois que o serviço aconteceu ou no momento que o serviço está acontecendo, você vai recebendo novas informações e vai adicionando ao sistema, tá? Então, eu cliquei em novo, ele selecionou aqui e criou para mim a ordem de serviço. Agora eu vou vir aqui na razão social, vou selecionar o cliente e vou dar um Enter para buscar. Entrei na guia solicitante. A vantagem de você pré-cadastrar os solicitantes é que nesse momento agora você só vai selecionar, não vai precisar ficar lembrando aquele monte de dados que é de cada um. Então vou selecionar a Maria Clara, vou dar um Enter para buscar as informações, então já buscou que ela é do departamento do RH. Eu tenho aqui os tipos de serviço, tem vários, tá? Se faltar algum aqui você pode passar para a gente que a gente coloca. No meu caso vai ser um transfer mesmo. Esse transfer ele vai acontecer no dia 21/4, vai acabar no próprio dia, vai iniciar, o serviço é para acontecer às 18 horas. A prévia, eu quero que o sistema me avise sobre esse serviço às 17 horas. Como que o sistema vai te avisar sobre esse serviço? Ele tem um alarme sonoro que dispara um toque no computador avisando que tem um serviço para aquele horário. Então você define com quanto tempo de antecedência você quer ser avisado para você passar o serviço para o motorista ou para lembrar o motorista que existe esse serviço a ser feito, tá? Eu tenho aqui o campo franquia, que nós estamos falando aqui nesse caso de hora parada, a hora que o motorista fica lá esperando. Então, por exemplo, eu quero definir para esse cliente aqui que os primeiros 30 minutos eu não cobro o tempo que o motorista está esperando, só após isso que eu vou cobrar. Eu vou vir aqui e vou informar para o sistema o horário que acabou o serviço. Então, por exemplo, ficou até as 22 horas. Eu vou dar um Enter, ele vai calcular, ele calculou 4 horas e meia, sendo que 30 minutos eu dei de franquia. Ele trouxe aqui para mim R$30, que foi o que eu defini no cadastro do cliente que seria cobrado por hora. Eu vou dar mais um Enter, ele vai calcular, deu 135, vou dar mais um Enter. Repara que ele colocou aqui embaixo, ó, que eu vou cobrar R$135 desse serviço de hora extra. Então, esses campos aqui, ó, eu vou estar cobrando os valores do cliente. E esses aqui embaixo eu vou estar cobrando, vou estar pagando o motorista. Então, voltando aqui, ó, eu acabei de colocar os horários, eu vou colocar o passageiro que vai no veículo. Eu posso colocar diversos passageiros. Aqui algumas definições dependem do seu cliente. Se seu cliente te pedir lá na frente que você faz fechamento para ele por centro de custo de passageiro ou faça rateio entre o centro de custo para poder dividir o valor que será cobrado no serviço, você pode vir informando o centro de custo. Então, por exemplo, o Fernando, ele é do centro de custo da produção. Então, eu vou colocar aqui, produção. O departamento que ele trabalha, ele é um supervisor. Número de registro, algumas empresas criam número próprio de registro para o cliente. Se a sua empresa não tiver, não precisa colocar. Um telefone de contato desse passageiro Fernando. E agora eu vou informar o trajeto que ele vai fazer. Lembrando que eu pré-cadastrei alguns trajetos, então se eu fosse mandar para um trajeto cadastrado, eu ia começar a digitar aqui, ó, aeroporto. Repara para mim que ele trouxe as combinações que tem. Eu vou colocar que ele está saindo de Jandira até o aeroporto de Guarulhos. Repara que ele trouxe para mim o preço que eu cobro dentro desse trajeto e o valor que eu pago para o motorista dentro desse trajeto.
Preenchido aqui a partida destina do motorista, do cliente, do passageiro, eu vou clicar em adicionar esse passageiro. Se eu tiver mais que um passageiro que está indo dentro do veículo, eu posso vir aqui e indicar também que a Maria Clara também está indo. Ela é do centro de custo de RH. O telefone de contato dela. E eu venho aqui e adiciono. Então, se eu vier aqui nessa lupinha, eu vou ver aqui que tem 2 passageiros que estão indo dentro desse veículo. São 2 passageiros de centro de custo diferente. Então, se a empresa quisesse que eu fechasse cada centro de custo, lá na frente eu consigo separar os motoristas que foram da produção, o quanto gastaram, e o do RH, o quanto gastaram, tá? Caso sejam de departamentos diferentes, mas o fechamento é único, não tem problema. Seria essa mesma forma de trabalho. Aqui embaixo eu tenho algumas informações, caso você fosse cobrar por KM também. Então, por exemplo, eu combinei com um cliente que vai ser R$350 o serviço e mais os KM adicional. Então, eu coloco aqui a quantidade de KM que ele iniciou foi 0, o total de KM que ele rodou 280, lembrando que essas informações no momento do serviço você não tem, então você voltaria e faria uma edição desse serviço para poder ter essas informações. Então, ele rodou 250 km, eu dei de franquia para ele 80 km, dentro desses 350 que já foi combinado, e ultrapassando isso eu vou cobrar 2,20 por km. Então eu vou dar mais um Enter aqui, e o sistema calculou que eu tenho que cobrar dele mais R$616 de km rodado. Seleciono aqui o motorista que vai fazer o serviço. Eu cliquei aqui, ó, a minha lista de motorista está vazia. Lá no vídeo do cadastro de motorista, eu mostro para você que após você cadastrar os motoristas, você vem aqui em fila de serviço e clica em listar para o sistema saber quais são os motoristas que você tem cadastrado, tá? Então agora eu já tenho o motorista cadastrado, eu vou vir aqui na setinha. Vou selecionar o motorista. Se eu pressionar Enter sobre o nome dele, ele vai me mostrar quais são os veículos que tem cadastrado. Então, por exemplo, o Fábio hoje está usando esse veículo. Se eu tivesse mais que um veículo cadastrado, na hora que eu clico nessa setinha, dou 2 cliques aqui, ela atualiza e me mostra todos os veículos que tem cadastrado. Então, se esse motorista meu fosse um motorista funcionário meu e ele vai usar um dos meus carros da frota, eu poderia vir aqui e selecionar qual é o carro que ele vai estar usando neste dia, nesse serviço. Aqui eu tenho um tipo de comissão. Essa comissão nós estamos falando do vendedor que te indicou esse cliente. Então eu venho aqui e falo, ó, essa venda que nós vamos fazer vai ser por meta. Então até R$10.000 ele vai ganhar 10% do valor do serviço, de 20 até 30 mil ele vai ganhar 20%. Então eu defino aqui qual é o tipo de comissão que eu vou pagar para ele. Dentro desse preço que nós estamos cobrando, se houver estacionamento, você pode vir aqui e lançar o valor de estacionamento, lembrando novamente que essas informações eu posso ter elas somente depois que eu finalizar o serviço. Então eu estou explicando bem detalhado aqui, mas são informações que você abriria uma ordem de serviço e colocaria depois, tá? Para o motorista, o que eu vou pagar? Estou pagando para ele R$150 do serviço. Essa hora extra que vai esperando aqui, eu vou pagar para ele R$35 de hora extra. E desse KM extra aqui que ele rodou, eu vou pagar para ele R$120 de KM extra. Lembrando que esse valor é opcional, você que vai decidir como que paga seu motorista. A forma de pagamento que está combinado com o cliente. Preenchido todas essas informações, é só a gente clicar aqui em salvar. O sistema vai perguntar se quer que calcula. No meu caso eu vou definir não, porque eu já dei preço para tudo. Se eu estivesse cobrando só por KM do cliente, eu colocaria aqui sim para ele calcular. Então eu vou dizer que não. Aí ele me pergunta, quer salvar com as informações preenchidas do jeito que está na tela? Eu coloco sim. Essa ordem de serviço está cadastrada e ela é o número 1, tá?
Esse serviço que foi lançado, você vai poder controlar ele em duas telas. Nessa tela aqui, fila de serviço, ela vai mostrar para você todos os serviços que tem para acontecer hoje, e é essa tela aqui que vai disparar um alarme sonoro. Então, se você trabalhar com um computador com duas telas, ou se você tiver uma tela de TV no seu escritório, que muitos dos clientes têm, você vai colocar essa tela aqui na televisão ou no monitor à parte para você, e essa tela vai ficar aberta. Então, conforme os seus funcionários for trabalhando, lançando novos serviços que vão acontecer hoje, essa tela vai se autoalimentando e vai aparecendo aqui todos os serviços que tem para fazer, e você vai definindo a logística, olhando o horário, lembrando que ele vai disparar um alarme sonoro te avisando que tem um serviço para acontecer 17 horas, ele vai te avisar para um serviço que vai acontecer às 18, que eu já defini uma prévia, ele vai tocar um alarme sonoro me avisando. Então essa tela eu vou monitorar. Outra tela que você consegue controlar também as suas locações é aqui na tela de consulta. Essa tela de consulta, ela vai mostrar para você todos os serviços que tem, independente de ser hoje, amanhã, ou serviços que aconteceram ontem e ainda não foram encerrados. Temos diversos filtros que você pode pesquisar e olhar quais são os serviços que tem para acontecer e gerar relatórios dos serviços que vão acontecer. Voltando lá, essa ordem de serviço número 1, eu vou clicar nela. Eu vou colocar o número 1, vou pesquisar. Pesquisar dessa ordem de serviço, eu posso passar o serviço para o motorista através do WhatsApp. Então eu clico aqui no botão de enviar pelo WhatsApp, ele vai copiar essa mensagem, aí você vai pegar o seu WhatsApp, que eu quero enviar o serviço, clicar com o botão direito, colar. E aí o motorista vai receber essa informação, o número da OS, a data de serviço, hora de serviço, quem é o cliente, qual o serviço que ele vai fazer. Ele vai pegar a passageira Maria Clara, e vai pegar a passageiro Fernando, e vai levar ambos para o aeroporto, ou se tivesse localização diferente, você colocaria aqui, ele ia levar para os locais diferentes. Então essa é a confirmação, essa é a forma que você envia para o motorista.